ela não promete, no primeiro momento, redução de carga tributária. Tá? Quem está achando que vai ter uma redução significativa de carga tributária é um setor ou outro de atividade econômica que se beneficiará, né, a partir da nova sistemática de tributação das operações de consumo de bens e serviços. O que a reforma tributária promete, no primeiro momento, a partir do princípio da simplicidade que o professor Fábio bem mencionou, é a simplificação do sistema. Né? Agora nós temos que aguardar se, de fato, né, o trailer bom, né, professor, vai se tornar um bom filme ou vai ser um filme ruim. Essa lei complementar, a 214, ela revogou, não foram milhares, foram milhões de disposições técnicas de natureza tributária previstas em legislações diversas, federais, estaduais e municipais. Ela veio a instituir o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços de competência dos estados, municípios e do Distrito Federal, a CBS, né, Contribuição sobre Bens e Serviços de competência da União Federal, portanto, cabe à Receita Federal, né, partir para cima do contribuinte no que se refere à cobrança da CBS, e juntos o IBS e a CBS formam o IVA dual, né, o Imposto sobre Valor Agregado Duplo, né, aqui no Brasil, e temos ainda o imposto seletivo de competência federal também da União Federal. E, professor Fábio, a lei também criou o comitê gestor do IBS, que já está com o seu website no ar, e eu recomendo fortemente a todos que aqui estão, que ainda não acessaram o website, criem o hábito de acessar, né? Pois vários dos atos normativos elaborados e emitidos pelo comitê gestor já encontram-se disponíveis no seu website, no seu portal, e atos que são por ele emitidos de maneira individual, mas também de maneira conjunta, professor Fábio, com a Receita Federal. Eu queria fazer até um ponto no que o senhor falou, professor Gilberto. O professor Gilberto está certo. Está certo no aspecto que vocês acharem que vai ter redução de carga tributária. Vou dar um dado para vocês. Em média, tributo sobre consumo no Brasil, em média, algumas mais, outras menos, mas em média, dá 34%. Pô, 34%? Só que é por dentro, né? Você olha para o produto e você não consegue separar o que é imposto e o que é realmente o valor do produto, porque o imposto está por dentro. Isso não tem transparência. Tanto é que, por exemplo, quando Lula ou Bolsonaro na época também reduziu o imposto da gasolina, do combustível, se reduziu, a gente entende o quê? Que deveria reduzir de imediato o preço, sim ou não? Mas está embutido lá. Não está ou não está embutido? Aí não reduz. Mas imagine agora, se você chegar no supermercado e olhar na prateleira, tem um produto. O produto é esse aqui é o valor do produto sem imposto. Quando passar no caixa, aí o caixa vai dizer, esse é o produto com o imposto dá tanto. Espera aí, então há uma separação agora, visível, né? Coitado do caixa, hein? Aí se na hora que o cara disser assim, aquele produto tal, automaticamente, se o governo diminuir o imposto, você já vai cobrar, saber que tem que diminuir. Tudo bem que ele não diminuiu na parte do produto, mas diminuiu na parte do imposto. Então tem mais transparência, mais disclosure. Aí só pegando o gancho aqui, 34% em média. E a alíquota referencial, o pessoal começou com 25 alguma coisa, depois para 26, aí daí não dá para pagar a conta não, vai para 27, e agora está se falando em quase 28% de alíquota referencial. Fábio, então, baixou a carga, sair de 34 média para ter uma média de 28. Problema que o fato gerador, tanto da CBS quanto do IBS, são as operações onerosas e não onerosas com bens e serviços. Então hoje, vocês que fazem cessão do apartamento, hoje vocês não, mas digamos uma empresa que faz cessão do apartamento dela para habitação de algum diretor lá ou coisa do tipo,
vai pagar CBS e IBS pela cessão desse apartamento. E a operação não foi onerosa. Foi não onerosa. Então, houve uma redução da carga, mas houve um alargamento da base. Então, é isso que nós estamos enxergando, que vocês dizem assim, baixou o preço, baixou o percentual. Baixou, mas alargou a base. Ou seja, coisas que não eram tributadas anteriormente passaram a ser fato gerador do CBS e IBS. E eu gostei foi do conceito de bem. É todo móvel ou imóvel, material ou imaterial, inclusive direito. Beleza. E o que é serviço? É o que não é bem. Ou seja, nada ficou de fora. Nada. Se correr, o bicho pega, se ficar... Nada ficou de fora. Né? Um outro exemplo de uma operação que, na conjuntura atual, não é tributada, né? Doações. Né? Imagina uma empresa fazendo uma doação de 500 computadores a um hospital. Né? Só que o diretor da empresa chegou lá no diretor do hospital e falou o seguinte, olha, a nossa empresa vai te fazer a doação para o teu hospital, mas em contrapartida, tá, eu quero que, se eventualmente, né, um dos meus colaboradores precise de um auxílio de saúde, um atendimento de saúde, tá, você vai prestar esse serviço de saúde, né, ao meu colaborador durante a jornada de trabalho dele na empresa, tá? Sem custo para a nossa empresa. Então, é uma doação que a ela está vinculado um benefício para o doador. Então, qualquer doação pela nova sistemática tributária do consumo, tá? Na qual haja um benefício, né, para o doador, será tributária, professor Fábio. Inclusive, a segunda lei complementar, que regulamenta a reforma tributária do consumo, é a 227. Então, nós temos duas leis complementares principais, a 214 e a 227, que juntas, né, regulamentam em linhas gerais, tá? Em linhas gerais, a reforma tributária, o novo sistema tributário do consumo, e essa lei, professor Fábio e demais colegas que aqui estão, ela contempla 182 artigos, também revogou vários dispositivos legais de natureza tributária previstos em outras legislações e veio a instituir o Comitê Gestor do IBS. Aí você me pergunta, bom, mas a lei complementar, ela criou, né? Ela criou, a Lei Complementar 214, ela cria o Comitê Gestor. Mas quem dá vida, efetivamente, é a 227. Ela que veio a estabelecer, também em linhas gerais, né, as práticas de gestão, de governança do Comitê Gestor, a forma como ele vai atuar, né, junto aos contribuintes, as secretarias, as outras administrações tributárias. Então, não só instituiu o Comitê Gestor, estabelecendo um regramento geral acerca das práticas de governança do Comitê Gestor do IBS, mas também regulamentou outros assuntos muito significativos. Essa lei complementar, como, por exemplo, né, o que fazer, professor Fábio, com o saldo credor de ICMS, né, que se acumulou ao longo de todo o período de transição da reforma tributária, né, que começará em 1º de janeiro de 2027 e terminará em 31 de dezembro de 2032. Então, o saldo acumulado de ICMS apurado até 31 de dezembro de 2032. O que fazer com esse saldo acumulado de ICMS? A Lei 227, em linhas gerais, estabeleceu, né, os critérios para que uma empresa possa compensar ou restituir esse saldo, né, acumulado. Então, vários outros assuntos foram, por essa lei, regulamentados, além da regulamentação do Comitê Gestor. Então, e temos aqui, olha aqui, ó, o número que eu passei para vocês, professor Fábio. Nós temos no Brasil, exatos, 5.571 municípios. Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário,
até o ano passado, 517.388 normas tributárias, né, sendo a grande maioria... É o super contador aí. Né, municipais, estaduais. Imagina, né, uma empresa de consultoria contábil tributária, um escritório de advocacia tributária, que atende clientes aí em várias regiões do país. Tem que dominar, né, professor? Ultimamente eu não estou conseguindo nem lembrar do que eu tomei café. Eu estou imaginando, hein? Está lembrando de todas essas legislações, ou seja, é uma coisa. Nós temos um sistema tributário muito complexo, né? Além de muito complexo, muito burocrático. Isso gera custo, tá? Então a ideia da premissa da simplicidade é que realmente nós tenhamos um custo menor. A ideia da reforma tributária, por exemplo, eu estou aqui falando dos pontos críticos que a gente deve gerar uma reflexão, né, Gilberto, em relação à reforma tributária. Tentar olhar de uma forma mais sistêmica a reforma tributária. Porque a reforma tributária nada mais é do que uma política de incentivo econômico. O Brasil, para você ter uma ideia, não consegue crescer mais, se expandir, principalmente com países da OCDE, porque não tem um IVA. Agora o Brasil, com o IVA dele, vai poder estar na OCDE. Beleza, o IVA, ok. Mas no Brasil tudo é diferente. Enquanto os outros países pegam todos os seus impostos sobre consumo, criam um único tributo sobre consumo, o Brasil cria 2. Se fizer a continha direito, não são 2, não. No final das contas. Não é porque a gente tem lá a CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS. O IPI... ele não some. A sua alíquota é reduzida a 0 a partir de 2027. E será cobrado na Zona Franca de Manaus. Então, amanhã, se o governo quiser, primeiro gatilho de subir a arrecadação, ele pode dizer assim, IPI, agora IPI não vai ser alíquota 0, não, vai ser alíquota tal. Pode ou não pode? Pode. Primeiro gatilho para aumento da arrecadação. Um outro segundo gatilho, que ninguém fala sobre isso, é o artigo 142, se não me engano, da emenda complementar. Dado o projeto PLP, ele diz assim, se os municípios ficarem com problema para alinhar suas finanças em detrimento da reforma tributária, poderá criar uma contribuição social, tanto o município quanto o Estado, para equilibrar as suas finanças. Ei, peraí, eram 5 tributos sobre consumo, 5 tributos sobre consumo, aí eu quero transformar em 2, um IVA dual, beleza. Aí eu crio um imposto seletivo, o IPI ainda existe, se quiser ele pode voltar à tona a qualquer momento, e eu ainda tenho mais 2 contribuições sociais que é gatilho para aumentar a arrecadação, tanto a municipal quanto a nível estadual. Trailer é bom? De um filme ruim. Talvez, mas eu quero que vocês entendam que tem gatilho, né? Tem gatilho para aumentar a carga tributária. Por que é um trailer muito bom? Porque isso faz com que o Brasil não seja um país que tenha muitos litígios. Por exemplo, hoje a gente utiliza o dinheiro do governo para fazer a nossa gestão do capital do giro. Eu vendo uma coisa hoje, só vou devolver, está dentro do preço de venda, o imposto do governo, e eu só vou devolver isso para o governo daqui a 45 dias. Então eu uso o dinheiro dele para pagar minhas contas, para pagar meus fornecedores. A ideia do governo é tirar o dinheiro dele da mão das empresas. O split payment, na verdade, que é fazer essa separação, na hora que o fato acontecer, efetivamente, a ligação seja direta do consumidor para o governo, que seja pago diretamente e não circule pelas contas das empresas. E aí vem um outro ponto, que quando a gente vai apurar é de forma mensal, mas o crédito não é mais escriturado, aquele que vem na nota. A gente só vai poder se creditar, né, professor Gilberto? Exatamente. Se realmente for de cunho financeiro. Se adentrar aos cofres públicos, o governo não gera crédito para você, se efetivamente você não recolheu para ele aquele determinado tributo. Ou seja, professor, na liquidação fiscal da operação de consumo. E é justamente isso que nós temos aqui, comparando o sistema, alguns aspectos do sistema tributário do consumo atual, como é hoje, né, na conjuntura atual, e como ficará ou está ficando, né? Está ficando com a reforma tributária. Por exemplo, a quantidade de tributos que hoje incidem sobre o consumo de bens e serviços, nós temos 5, né, principais, o ICMS, o ISS, dependendo
se indústria, comércio, serviço, o IPI, indústria, PIS e COFINS, e com a reforma, os dois principais, né, são o IBS e a CBS, mas ficando atentos, claro, ao imposto seletivo que passará a incidir tributariamente, né, sobre alguns produtos e serviços já mais ou menos pré-definidos pela Lei Complementar 214, e temos aí o gatilho a que o professor Fábio fez referência, que são as contribuições sociais que podem surgir, né? Podem ter certeza, se houver queda na arrecadação, não é verdade? As regras fiscais hoje, tributárias, dos tributos, elas variam muito. O ICMS são 27 regulamentos, é uma loucura só, né? ISS, meu Deus do céu, meu Deus, né? Nós, com o novo sistema proposto pelo governo, baseado na reforma tributária, nós teremos, basicamente, as duas principais leis complementares, a 214 e a 227, mas nós teremos um regulamento tributário para cada novo tributo que passará a incidir sobre o consumo. Um regulamento do IBS, que a sua minuta já está pronta, era para ter sido divulgado ontem, mas não foi divulgado, o regulamento do IBS, que é um regulamento de quase 800 artigos, né? Extenso. Teremos um regulamento da CBS e um regulamento tributário só para o imposto seletivo, o IS. Né? Mas são regras que são regulamentos padronizados que alcançarão as empresas a nível nacional da mesma forma. Então, isso é simplificação. Se isso já não for simplificação, eu não sei o que é. Né? E aí, professor, nós até grifamos aqui em vermelho, né, para destacar justamente o que o professor Fábio acabou de mencionar, a mudança na sistemática de compensação do crédito fiscal, né, dos tributos com resultado das compras de bens e serviços por parte de uma empresa com os débitos fiscais gerados a partir das vendas dos seus produtos e serviços, né, a seus clientes em geral. Hoje, por exemplo, o ICMS, na apuração mensal, né, no fechamento mensal, na apuração mensal do ICMS, o crédito fiscal do ICMS, gerado a partir das compras de bens e serviços, ele já é apurado tributariamente, né, no fechamento mensal, ele já é compensado, na verdade, o crédito fiscal das compras com o débito fiscal das vendas no fechamento mensal, antes mesmo de o ICMS ser pago, ter sido liquidado. Agora não. Né? Agora, com o novo sistema tributário do consumo, meu caro Cunha, meu caro Neusomar, meu caro Bois Baldran, que chegou agora, está conosco aqui do GRT, seja bem-vindo, meu caro. Agora, só quando os tributos forem liquidados, né, só quando da liquidação fiscal e financeira, tá? Primeiro paga-se o IBS e a CBS. Depois o governo te libera, né, o crédito a que você teve direito de IBS e CBS, resultado das suas aquisições de bens e serviços. Então, isso impacta ou não, professor, o fluxo de caixa da empresa? Demais. Financeiramente. Demais, né? Porque, veja bem, antes eu usava o crédito que eu tinha na nota. Então, comprei, independentemente se paguei ou não, eu usava aquele crédito. Vendi, independentemente de receber ou não, eu tinha o débito fiscal. Um menos o outro, beleza. Agora, o crédito só se for pago, mas o débito é competência. Ou seja, quer dizer que olha a loucura, se eu tiver um prazo médio de pagamento do meu fornecedor estendido, a minha geração de crédito é menor nos primeiros meses pós-reforma tributária. Se minha política de crédito na venda eu estendo para dividir em até 10 vezes, eu antecipo esse pagamento no mês, com o que a gente chama de retenção na fonte, eu desembolso. Então,
2026 tem um desafio para as empresas em relação a formar uma reserva financeira para a reforma tributária. Porque nos primeiros meses, dependendo do seu ciclo operacional e financeiro, você vai ter uma pancada de imposto a recolher por ter menos créditos e mais débitos. Então, isso vai alterar o que nós chamamos necessidade de capital de giro. Então, muito cuidado aí, né? Muita empresa pode quebrar se não fizer o dever de casa em 2026, em termos financeiros, pode quebrar na mudança do sistema tributário agora, começando em 2027. Aí eu pergunto, rapaz, esse cara aí é um terrorista. Não é, Roberto? A gente estava conversando, né? Contador está parecendo terrorista para seus clientes, sim ou não? Mas pelo menos o governo é que ele não tem, digamos assim, ele não cumpre as suas promessas, né? Porque, por exemplo, o que aconteceu recentemente? O governo determinou que realmente, a partir de abril, as notas fiscais emitidas, independente de valor para a PJ, seriam pela nota grande, né? A nota fiscal, efetivamente, da NFE. Aí o que acontece? Quando ele viu que a coisa pegou, todo mundo chiou e não tinha como fazer, por exemplo, um posto de combustível. Imagine que cada carro da prefeitura, que ele tem um contrato, passasse pelo posto, tem que emitir uma nota grande. A questão operacional, as empresas não estavam preparadas para isso. Mas o que foi que o governo fez? Vamos revogar isso aí. A gente viu que não deu certo. Isso, de certa forma, tira nosso crédito perante os nossos clientes. Por quê? Nós tentamos organizar as nossas empresas, os nossos clientes, para a reforma tributária. O governo, quando vê o primeiro arroxo, ele não cumpre. E isso cria uma instabilidade jurídica tremenda, né, professor? E perde-se a credibilidade, né? Perde-se a credibilidade diante de tudo isso. Interessante que a gente já está falando aqui de um impacto, que é o impacto financeiro. Mas quando a gente fala dos impactos que a reforma vai acontecer, são em 4 níveis nas empresas. Primeiro é econômico. Você já sabe quanto é que vai ficar o custo do produto do teu cliente? Se ele vai aumentar ou se ele vai diminuir? Você já fez essa conta? Uma conta fácil. Pega a nota fiscal daqui, eu tenho que identificar quem é meu fornecedor, qual é a modalidade tributária dele, se é lucro presumido, lucro real ou do simples. Se for lucro presumido, lucro real, quais são os impostos que ele paga na nota? Eu vou lá e vou retirar todos esses impostos, vou chegar na receita líquida dele, daí que vai ser minha base de cálculo para aplicar a CBS e IBS. E eu vou ter quanto é que ficaria o novo preço dele para mim, ou seja, o meu novo custo. Alguém já está fazendo isso? Não. Alguém já está sabendo, já está fazendo, mensurando quanto é que vai ser o impacto no caixa? Não. Então ninguém está mensurando o impacto financeiro, nem está mensurando o impacto econômico. Ninguém está mensurando também um outro impacto, nós vamos falar aqui, é a parte operacional, processo. Por exemplo, acrescida a nossa base de cálculo, juros e multa agora. E aí, já que a apuração assistida é feita pelo fisco, nós temos que emitir uma nota fiscal de débito. Só que eu só sei dos juros e multa na hora que há a liquidação do sistema no financeiro, não é isso? Não é o financeiro que sabe que houve um pagamento de juros e multa ali? Então, pronto, na hora daquele pagamento ali, ele já tem que se comunicar para o faturamento, faturar uma nota de débito dos juros e multa. Porque se não faturar essa nota, por mais que o dinheiro do imposto caiu sobre os juros e multa para o governo, se não existe um documento fiscal alinhado, a pessoa não vai poder usar o crédito. E o faturamento tem que se comunicar com o fiscal, que por sua vez com o contábil, né, professor? É o processo integrado a que o professor Fábio está fazendo referência. E nós temos aqui as 4 principais regras gerais, ou princípios, ou pilares de sustentação da reforma tributária do consumo, meu caro professor Paulo Galvão. A cobrança dos tributos em base ampla, cobrança dos tributos no destino, não mais na origem, mas onde o produto está sendo entregue, será consumido, onde o serviço, né, está sendo executado de maneira prática. Isso, de certa forma, faz sentido. A não cumulatividade plena, e nós temos as exceções ao regime regular de incidência tributária do IBS da CBS.
Primeiro princípio, ou regra geral da reforma tributária do consumo, a cobrança dos tributos em base ampla. Esses princípios ou regras gerais, todos eles estão contemplados na Lei Complementar 214. Tá? Cobrança dos tributos em base ampla, o que significa isso? Toda, sem exceção, tá? Operação inicialmente considerada onerosa, que tenha relação direta com uma transação de consumo de bens, né, e serviços, será base de incidência tributária do IBS e da CBS. Toda operação de locações de bens móveis e imóveis, serviços em geral, né, alguns que não eram tributados pelo ICMS, de certa forma passarão a ser, porque o ICMS foi incorporado ao IBS. Né? O IBS incorpora o ICMS e o ISS também. Né? No caso da locação, né? Que locações. Locação não é fato gerador de ISS, porque a locação você não tem a obrigação de fazer. De ICMS, né? Você só tem a obrigação de dar. Então isso não pode ser fato gerador de ISS. Contudo, porém, entretanto, todavia, uma locação é uma operação com bem. E uma operação com bem eu pago IBS e CBS. Então a tendência de locação vai ter aumento na carga tributária? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Locação de imóveis tem que observar bem. A tendência é que imóveis de valor alto, você aumente a carga tributária do que você já paga hoje. Imóveis de valor mais baixo, mas se aproximando da classe média baixa, a classe baixa vai pagar menos do que se pagaria hoje. Porque essa reforma é feita em cima de um princípio chamado princípio da justiça tributária. Ganha mais quem paga mais, ganha menos, paga menos quem ganha menos. Gilbert, eu queria colocar um ponto aqui, que você está falando dos princípios, a questão da cobrança no destino. Não é mais na origem, agora é no destino. E aí a gente tem que começar a raciocinar de uma visão mais ampla. Qual o impacto disso na economia dos estados e municípios? Ora, quer dizer que o tributo vai para o destino, para o estado consumidor ou o estado produtor? O estado consumidor. Então, qual é a tendência agora, economicamente, de movimentação de investimento? É que as empresas fiquem no estado lá do estado produtivo, ou que elas migrem para os estados consumidores? Aí eu vou dar a resposta para vocês. Um dos fatores ainda hoje no sistema tributário brasileiro é a questão dos benefícios fiscais. Isso define a localidade. Isso é fator sine qua non para definir a localidade produtiva. Beleza. Já não vai ser mais. Porque com a reforma acaba todos os benefícios em tese pelo princípio da neutralidade tributária, pagaremos praticamente o mesmo tributo no Brasil todo. Então as empresas vão ter que ser raciocinadas, fazer o seguinte raciocínio. Bem, o que vai definir a minha localidade vai ser a variável que era a segunda, que vai ser logística. Então, o que é que a gente aprende na área de logística? Quer reduzir custo com logística? Diminui o raio. Para diminuir o raio, eu tenho que ficar longe ou perto do consumidor? Eu tenho que ficar perto do consumidor. Então, a tendência é que estados consumidores recebam investimento de outras empresas e que migrem desses outros estados hoje considerados produtores. Já que a carga tributária será, em tese, pelo princípio da neutralidade e cooperação para todos, do mesmo jeito, as empresas vão se aproximar para reduzir custo e ficar mais competitivas, se aproximar de onde está o consumidor dele. Elas vão ver. Meu consumidor está o quê? Está mais localizado no Nordeste? Está no Norte? Está no Sudeste? Ou seja, a localização geográfica dos clientes muda, não é? Então, isso aí é como é o que a gente falou. A reforma tributária também é uma política de incentivo econômico. Na verdade, na hora que você muda um tributo, na hora que você elege um tributo, ele tem uma função social. O pessoal aqui reclama muito disso que a gente paga ITCMD, transferência de herança. Aqui no Brasil, a maior carga que a gente tem, a maior, é 8%. Você chega nos Estados Unidos, é alta fortuna, 40%. Aí você diz, isso é um roubo.
O Estado está consumindo 40% do meu legado, tirando dos meus filhos. Não, o Estado não quer ficar rico com o seu dinheiro, não. O Estado quer inibir você de acumular riqueza, ao ponto de prejudicar a sociedade. Então, ou seja, a gente faz uma conta. Não é interessante a gente ficar multimilionário, ou multibilionário, não. Por quê? Na hora que eu transferir esse patrimônio para os meus filhos, meus herdeiros necessários, 40% vai ficar com o governo. Então a ideia é distribuir riqueza, porque aí sim você tem uma economia mais pulsante. Quando você acumula riqueza, aquelas poucas pessoas ali que são multimilionárias não consomem, então não roda na economia. Nós contadores, temos que ter uma visão mais ampla. Não é só o que vai mexer aqui no meu operacional da empresa, não. Nós temos que ter o senso crítico, entender e olhar como vai se movimentar o mercado, como vai se movimentar a nossa Paraíba. Por quê? Se o consumidor dele estiver aqui, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, um raio pequeno, beleza. Vai se hospedar em qual? Ele vai ficar em qual? O que tiver melhor malha. Tiver melhor infraestrutura. Então os governos, aí agora vamos lá, vamos dar uma olhada, sair das empresas e entrar agora na perspectiva do governo. Os governos têm que se preparar os estados e os municípios com infraestrutura. Uma visão mais ampla de negócios, né, professor? Visão mais estratégica. É o que a reforma espera, né? Na verdade, as empresas, os empreendimentos econômicos esperam de nós, contadores, contadoras, dos economistas, administradores e também dos advogados tributaristas, né? Que nos auxiliam e muito em algumas tomadas de decisões. Nós temos ainda como regra uma das regras gerais também contemplada na Lei Complementar 214, e aqui nós temos um impacto muito significativo, poderemos ter um impacto muito significativo nos negócios das empresas optantes pelo Simples Nacional. Por quê? Outro impacto na área de negócios, né? Na área comercial, né? Que pode fazer com que as empresas do Simples Nacional venham a perder mercado, clientela. Isso pelo fato de a Lei Complementar 214 possibilitar, né, as empresas optantes pelo Simples Nacional a adesão ou não, deixar como opcional a adesão, né, ou não, ao regime regular de incidência tributária do IBS-CBS. Aquelas empresas do Simples Nacional que não aderirem ao regime regular do IBS-CBS, primeiro, não terão direito ao aproveitamento do crédito fiscal do IBS-CBS como resultado das suas compras de bens e serviços. E não irão gerar, na verdade, gerarão créditos de IBS-CBS aos seus clientes que sejam pessoas jurídicas, contribuintes normais e regulares do IBS-CBS, mas a um valor muito pequeno, imaterial muitas vezes, irrelevante, ínfimo. Então, se eu sou do Simples, não aderir ao regime regular, porque é opcional para mim, aderir ou não, eu não vou fazer o aproveitamento do crédito de IBS-CBS, né, vou levar a minha vida como eu levo hoje, né, sem nenhum impacto na forma de tributação, mas como eu não vou gerar crédito aos meus clientes nas operações B2B, ou seja, né, empresa com empresa, os meus clientes que são contribuintes regulares do IBS-CBS, eu posso ter impacto na minha área, nos meus negócios, né? É outro impacto, resultado da implementação da reforma, agora nas empresas optantes pelos Simples Nacionais, na área de negócios. Por quê? Ora, se eu sou cliente de um fornecedor que é do Simples, que não aderiu ao regime regular do IBS-CBS, sabendo eu que ele não vai me gerar crédito, eu vou continuar com ele ou vou buscar outro fornecedor que me gere crédito, né? Então, é um impacto na área de negócios. O cara pode perder mercado pela perda de clientes. Então, quando me contratam para implementar a reforma tributária,
Eu não começo o trabalho pela área contábil nem pela área fiscal. Eu pego o cara lá da área de TI, né? E vou lá no comercial e peço ao setor de compras de suprimentos para que façam um levantamento de todos os fornecedores que são optantes pelo Simples Nacional e que perguntem aos fornecedores, né, se eles vão aderir ou não ao regime regular. Tá? Porque se não aderirem, vamos buscar outro fornecedor, né, se possível for. Outro impacto, professor, na área de negócios. Sim. Eu queria fazer uma contribuição em relação a isso, mas não de uma forma empírica, não. Assim, estou falando de alguns segmentos que nós já estamos estudando e realizando um trabalho nesse sentido. O primeiro ponto que a gente faz é esse impacto econômico. Ver qual é a modalidade tributária, a Simples Nacional. Como eu disse a vocês, pega lá o SPED, extrai o valor, chega a receita líquida dele, aplica CBS e IBS, como é que vai ficar? Se ele é do Simples, a questão de não geração de crédito, mas também faz mais ou menos um levantamento, a qual se ele fizer por um sistema híbrido, né? Ou seja, pagar a parte o CBS e IBS. Dos estudos que nós estamos fazendo, até agora, gente, isso aí é isso mesmo, registrado. Tanto é que um dos estudos saiu na revista Exame da empresa Quero, que é uma empresa de construção civil, é a terceira maior do país, está na Bolsa de Valores. E lá é um estudo realmente. Então, não estou dando aqui de forma empírica o que eu acho. Não, é um estudo. Aí, professor Gilberto, as empresas do Simples não vale a pena as B2, ou seja, aquelas que são B2B. Por quê? Porque quando você faz a análise da carga do Simples mais a carga da CBS para ele permanecer, o preço dele não fica competitivo. Porque eu cheguei ao preço dele anterior e depois eu formulo um novo preço dele. Então, não fica competitivo mesmo. Há uma variação da carga, gente, em 21%. Eu digo, é da variação do impacto valor-tributo, do valor nominal. Há uma variação de tributo em 21%, em média. Aí eu comecei a raciocinar e comecei a estudar sobre isso. Aí eu comecei a compreender qual é a jogada do governo. Simples, que começou no Simples Federal, né? No Super Simples Federal, a ideia era para fazer empresas B2C. O que é isso? Empresas do Simples, microempresas, para vender para pessoa física. Ao longo do tempo foi muito deturbado esse conceito, né, em termos de aumentando pressão da sociedade, e a gente começou também a fazer B2B, e elas eram favorecidas com isso. Só que o governo não quer mais isso não. Vai voltar à origem do Simples. Então, o que é que vai acontecer? Se você hoje é B2B, ou seja, você comercializa, você vende ou presta serviço para pessoa jurídica, a tendência é que você migre para outro regime. A tendência é que você migre para outro regime, se você quiser ainda continuar, ou rever o perfil do seu cliente. Você tem que revisar a sua estratégia de negócio. Negócio, né? Rever o seu negócio, né? Exatamente. Porque, eu estava mais concentrado em vender para PJ. E agora? Não sei. Se eu ficar no Simples, for para pessoa física, beleza. Ficar no Simples, não tem nem o que falar. Mas se for para PJ, a coisa vai complicar. Então, vai valer a pena o esforço dessa transição para outra, aí, ou seja, tem que fazer o quê? Planejamento tributário. E aí vocês estão vendo as pessoas se moverem para isso? Sem brincadeira, tem cliente meu que diz o seguinte: ei, peraí, isso não vai postergar, não? Aí eu falando com o Roberto ali, tem cliente meu que diz: ei, aí a questão política, né? Se o Flávio Bolsonaro ganhar, ele não vai acabar com isso, não? Então, para você ver como é que o pessoal, como é que a sociedade ainda não atentou. E eu descobri o porquê, Tarcísio. Sabe o que é? Quando eu fui lá estudar imunidade, aí eu percebi que deram imunidade para programa de televisão de canal aberto. Você já ouviu alguém, um canal aberto desse, Globo, SBT, falando da reforma tributária? Alguém criticando alguma coisa, porque tem que se criticar, sim ou não? É perfeita a reforma? Mas você viu alguém criticando? Viu, gente? Não. Viu não, meu amigo? Eles ganharam lá imunidade tributária, cara. E o melhor, se for canal fechado, que paga normalmente, vai mesmo assim, dependendo dos programas que ele colocar, botar jornalismo, cultural, algum programa lá, tem um benefício dos 60%.
da alíquota. Redução de alíquota, né, professor? Imagine aí, né? A gente começa a ser crítico, gente. A gente começa a estudar e começa... Poxa, ninguém fala, eu não vejo ninguém ir lá para ir no Jornal Nacional e falar da reforma tributária. Vocês já viram? Vocês viram ou não? Tu acha que isso é importante ou não? Nenhum programa de cidadania fiscal até agora saiu por parte do governo, de nenhum governo, né? Até agora. Então, eu acredito que essa desinformação por conta gera essa representação social. Não vai postergar? Não vou anular isso aí, não? Pois é. E fechando aqui a quarta regra, o quarto princípio da reforma tributária do consumo, nós temos a não cumulatividade plena do IBS da CBS. O que significa? Quem não está familiarizado, né, com a não cumulatividade plena, que isso a gente já se depara com isso no regime de não incidência, no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS e no ICMS, né, que aplicam a não cumulatividade plena. E ela prevê, no primeiro momento, ela determina que no primeiro momento os tributos sejam pagos por quem está, né, lá no final da cadeia produtiva. Quem está no início da cadeia produtiva? A indústria, o importador, né, fabrica o produto, vende para o distribuidor, né, que agrega valor ao mesmo produto e revende para o atacadista agrega valor ao mesmo produto que ele adquiriu do distribuidor e revende para o varejista agrega valor, daí o conceito imposto sobre valor agregado, né? Porque vai se agregando valor ao produto e sobre o mesmo produto se cobra o tributo, né? É uma questão meramente conceitual. Mas o varejista, né, a última pessoa jurídica da cadeia produtiva, vende para quem? Para nós, meros mortais. Então, quem paga a conta, né? Quem pagará a conta no final das contas, ficou redundante, mas é dessa forma, é o consumidor final, né? Isso significa que IBS e CBS não é receita da empresa, é repasse. Vai sendo repassado em toda a cadeia produtiva para que o consumidor final, que é a pessoa física, né, que não tem direito a crédito de IBS e CBS, pague o tributo, pague os tributos, né? Isso vai sendo repassado, né? Não é receita. Por isso que não deve compor o preço de venda, porque não é receita, tá? E a não cumulatividade plena também, ela prevê a geração de créditos, né, para os contribuintes regulares do IBS, da CBS, ao longo da cadeia produtiva. Só que esses contribuintes, eles pagarão o IBS e CBS por antecipação no ato das aquisições dos seus bens e serviços junto aos seus fornecedores, para que nós tenhamos uma percepção prática acerca da não cumulatividade plena. Nós montamos um exemplo aqui, o professor Fábio, pegando como base o ICMS, né, que a gente está acostumado com ele, né, com o ICMS. Nós temos aqui o produtor, o distribuidor, atacadista, varejista e nós aqui, os consumidores finais, no final da cadeia produtiva. Então, imaginem, suponham que o produtor fabricou o produto, né, a um custo de 10 mil e o vendeu para o distribuidor por 20 mil, e o ICMS para essa indústria, para o produtor, que incidiu sobre a venda, né, foi de 3.600, consideramos uma alíquota aqui de ICMS de 18%. ICMS sobre a venda. Já o distribuidor, pela aquisição da indústria, né, obteve um crédito de ICMS, né, resultado da compra desse produto do seu fornecedor, que é uma indústria, agregou valor a esse mesmo produto adquirido da indústria e o revendeu por 45 mil ao seu cliente, que é o atacadista, gerando um ICMS que incidiu sobre a venda de 8.100. Então, o que acontece hoje na sistemática de compensação do crédito fiscal, né, do ICMS, antes de o próprio ICMS ser liquidado, ser pago,
né? Na apuração tributária mensal do ICMS, o distribuidor ele já compensa o crédito a que ele teve direito, o resultado das compras da indústria, 3.600, com o débito da venda, 8.100. Né? A compensação dar-se-á antes do pagamento do ICMS, antes do pagamento do imposto. Se fosse IBS-CBS, não seria dessa forma. Tá? Só com o pagamento do IBS-CBS é que o governo passará, né, a liberar a compensação do crédito fiscal. E aí, né, onde teremos um impacto, muitas vezes significativo, tem que fazer estudo financeiro e tributário, no caixa das companhias. E isso vai, o ICMS, assim como o IBS-CBS, vai sendo repassado na cadeia produtiva. No final, olha, somando aqui o ICMS aqui, a pagar, né, ao longo da cadeia, dá 18 mil, justamente 18%, que foi a alíquota que nós consideramos. Então, IBS, CBS, ICMS não é receita, é repasse. Quem paga a conta, no final das contas, são os consumidores finais, as pessoas físicas. Nós, né? Gilberto, eu queria fazer uma observação rapidinha aí da questão da não cumulatividade plena. Hoje, o que é que nós temos não cumulatividade? Temos no ICMS e tem emprestado no PIS e COFINS, de não cumulativo para as empresas de lucro real. Só que, na verdade, não é a não cumulatividade plena. Porque o que é a não cumulatividade plena? É tudo que eu paguei de imposto na fase anterior da cadeia gerar crédito tributário. Por exemplo, o PIS e COFINS não cumulativo, ele tem um princípio da essencialidade. E o conceito do que é essencial e o conceito de insumo. Então, o que para a Receita ela não acha que é essencial para o negócio, ela não gera crédito, como, por exemplo, marketing. Hoje, tu acha que marketing é essencial para a empresa, sim ou não? Pronto, para o governo federal, ele acha que não é essencial, então não deixe você se creditar daquela nota fiscal do serviço referente ao marketing. Isso não vai acontecer mais com a reforma. Tudo que eu paguei na fase anterior da cadeia, eu vou poder gerar crédito para mim. Ok? Então, esse é um dos pontos da questão da não cumulatividade plena. Da não cumulatividade plena. Agora, o coração, né, que nós consideramos como um coração pulsante, dá até uma música, né, sertaneja, né, coração pulsante da reforma tributária do consumo, né, nós consideramos que seja a nota fiscal eletrônica. Por quê? A nota fiscal eletrônica, né, emitida pelos fornecedores, na relação de consumo com seus clientes, né, nas transações de compra e venda. Por que a nota fiscal ela é a protagonista dessa nova história tributária que nós estamos iniciando, né? Estamos passando a vivenciá-la, agora no período de testes, em 2026. Porque os tributos serão apurados não mais pela empresa, serão apurados de maneira automatizada pelas plataformas digitais do IBS, né? Que encontra-se em desenvolvimento pelo Comitê Gestor do IBS, pela plataforma digital da CBS, que já foi desenvolvida pela Receita Federal, né? E também pela plataforma, nós teremos uma plataforma também para o imposto seletivo. Então, quando uma empresa ela vende serviços, né, vende bens e serviços a um cliente, ela, na qualidade de fornecedora, terá que transmitir a nota fiscal emitida que foi emitida para o seu cliente, deverá transmitir às plataformas digitais do IBS-CBS, que farão esse trabalho de cálculo automatizado do IBS-CBS, professor Fábio. É verdade? E é aí que entra o papel estratégico da contabilidade, né? Não mais se preocupar em apurar esses tributos, mas se preocupar em garantir a conformidade fiscal da empresa. Trabalho muito mais estratégico. Eu costumo dizer o seguinte: as empresas de contabilidade vão ter digamos assim, uma reviravolta dentro dos seus processos. Por quê?
porque nós teremos que ter um setor, que hoje é operacional, um setor muito estratégico e mais com perfil de auditoria. Então, mais um perfil de você estar monitorando efetivamente o trabalho que a empresa está realizando, a informação que ela está passando para o fisco, e para que realmente, dentro do período da competência, ela não deixe de apropriar nenhum débito, também não deixe de se creditar do que é devido e do que ela pagou dentro do processo dela. Então, hoje, as empresas de contabilidade, o setor fiscal das empresas de contabilidade e o setor fiscal das grandes empresas vão ter auditores. O perfil vai ser de auditores. Então, tem que ter uma visão muito mais sistêmica do que operacional. Então, fica a dica aí para vocês, quem trabalha na área fiscal, e desenvolvam-se um perfil mais, como é que eu posso dizer, cético, não é isso? De auditor, para que vocês consigam dar sequência na carreira de vocês. Olha como é que a reforma tributária vai mudar o mercado de trabalho na contabilidade, principalmente na área fiscal. E olha só, professor, várias empresas já estão contratando, buscando profissionais especialistas em reforma tributária. Eu tenho 3 clientes que me pediram para selecionar profissionais especialistas em reforma tributária. Então, ao mesmo tempo que a reforma tributária ela traz desafios, uma carga de trabalho, uma responsabilidade técnica diferenciada, ela também nos proporciona oportunidade, né? Nos proporciona oportunidade. E esses profissionais, sendo muito bem pagos, né, vale ressaltar isso. Né? Quanto? Entendeu? Pois é. Muito. Vai ser claro, né? Porque o perfil... O perfil é outro. O perfil é outro. Mas, pois bem... Gilberto, só um ponto aqui que eu queria falar em relação para a gente fechar essa parte de nota fiscal. Ou seja, quem apura o imposto é o governo. Mas o governo só pode apurar o imposto se ele tiver informação. Hoje, muitas apurações são realizadas dentro da empresa, nos seus livros fiscais de apuração. Esse tipo de apuração tem que estar refletido sempre na nota fiscal. Se hoje a gente tem um crédito presumido e apura internamente na empresa, isso vai ter que estar dentro já da nota fiscal. Então, ou seja, para que o fisco possa enxergar. Queria dar um outro exemplo aqui, por exemplo, a questão do fato gerador. Qual é o fato gerador de CBS e IBS? O fato gerador de CBS e IBS é realmente o fornecimento, seja do serviço ou do produto. E aí, muito cuidado na nota fiscal. Porque o fato gerador, na verdade, não é o fornecimento do produto ou serviço. Então, quando a gente emite uma nota, nós vamos ter lá a data da emissão da nota. Mas também vamos ter uma data de previsão de entrega. Então, se hoje eu emito uma nota fiscal, uma data do final desse mês, mas a previsão de entrega é no próximo, a apuração desse tributo também cairá no próximo mês. Só que tem um probleminha. A questão de antecipação do imposto. Qual é? O fato gerador é o fornecimento do produto ou serviço. Contudo, porém, entretanto, se acontecer caixa primeiro, vai ter que ser antecipado o valor do imposto. Então, hoje, a gente faz adiantamento a fornecedores. Ninguém paga imposto quando faz adiantamento a fornecedor. Venda para entrega futura com pagamento antecipado. Não, você não faz. Você não tem, não é isso? Você não tem tributação. E agora as empresas que têm política de adiantamento a fornecedor, automaticamente vão ter o custo tributário antecipado. Então, será que as empresas não precisam rever seu modelo de negócio? Porque isso vai impactar o seu caixa. Então, gente, o que a gente está fazendo aqui e o que a gente está tentando se propor fazer com esse grupo é alertar a sociedade. Para a sociedade entender, para as empresas entenderem quais são esses impactos que elas estarão sujeitas e tentar, claro, dentro do período, abrir de forma uma comunicação direta com esses empresários, com essas empresas e com os profissionais, para cada vez mais a gente tornar isso muito mais, essa informação chegar aonde deve chegar. E de maneira correta e adequada. De maneira correta e adequada. Né, professor? Bom, nós temos 2 períodos aí que são importantes para fins de implementação da reforma tributária. O período de testes da reforma, que já começou no dia 1º de janeiro,
né, do corrente ano, e se encerrará em 31 de dezembro, também do corrente ano. Janeiro a dezembro de 2026 corresponde ao chamado período de testes, é o período no qual as empresas terão a oportunidade de testarem, né, as plataformas digitais do Comitê Gestor relacionado ao IBS, da Receita Federal relacionada à CBS, fazer todas as adequações nos seus sistemas de informações internos, nos seus softwares de contabilidade. É o impacto tecnológico, professor Fábio, nas empresas, né, como resultado da reforma tributária. Sem tecnologia adequada, se a empresa atualizar os seus softwares, seus ERP, seus softwares de gestão, seus softwares de contabilidade, ela não vai conseguir, na prática, implementar, né, o novo sistema tributário do consumo, baseado na reforma. Então, é um outro impacto tecnológico, e as empresas estão atentas, né, a isso? Já atualizaram os seus sistemas de informações? Né? Eu acho que não. Professor Gilbert, não é verdade? Professor Gilbert, pelo adiantado da hora, tem um pessoal que tem que fazer os debates, né, aqui. Eu tenho certeza que o pessoal está doido para perguntar. E a gente tinha muito mais coisas aí, mas esse é o problema. Quando um fala demais, o outro fala mais ainda, né? Mas vamos encerrar, né, professor? Eu passo para você para a gente encerrar essa palestra, para que a gente já siga em relação logo para o debate. Sim, sim. Tá bom? Só para a gente fechar o raciocínio, temos o período de testes, janeiro a dezembro de 2026, e o período de transição, né, do sistema tributário atual para o novo sistema tributário. E a transição, né, de um sistema pelo outro, a mudança será gradual, começando ali em janeiro de 2027 e se encerrando em 31 de dezembro de 2032. É o período de transição. A mudança de um sistema pelo outro será de forma lenta e gradual, tá? De janeiro de 27 a dezembro de 32. Então, nesse período, as empresas e nós profissionais vamos ter, professor Fábio, que trabalhar com os dois sistemas tributários do consumo ao mesmo tempo agora. Olha a complexidade. E aí? Estamos prontos para isso? E os nossos clientes, as nossas empresas em geral, estão prontas para o período de transição? Não é? Então, são esses os períodos de teste e o período de transição da reforma tributária. Pelo adiantado da hora, nós agradecemos imensamente pela atenção de todos, mas o evento não acabou ainda, a gente tem muito mais coisas para tratar, né? E estamos à disposição aqui para o debate. Nós temos aí 4 debatedores. Por gentileza, passando a palavra para Tatiana. Parabéns aos palestrantes. Nesse momento eu quero registrar com muita alegria a presença de uma pessoa muito especial que está aqui conosco, que é o acadêmico Roberto Cavalcante, contador da nossa Academia Paraibana de Ciências Contábeis. Roberto, seja bem-vindo. Registramos também aqui a conselheira Suzélia, do CRCPB, acho que ela deu uma saidinha agora. Ah, não, está ali. Suzélia, conselheira do CRCPB, tomou posse há pouquíssimo tempo, né? Sucesso aí na gestão, Suzélia. Registrar também a vogal da Junta Comercial, né? Não sei se ela ainda continua, mas um sucesso grande lá na sua gestão, Joséane, que estará também como debatedora hoje à noite. E também agradecer a participação do contador José Eduardo, lá da cidade de Sapé, né, que atua na cidade de Sapé. Registrar aqui também Tarcísio, que é do Sim Contábil, PB. Laércio Braga não pôde estar com a gente, ele está aqui representando. E, por fim, registrar também o presidente da Comissão de Perícia do Estado da Paraíba, o contador George, que está aqui conosco também. E agora passo a palavra para a mediadora, convido aqui Cândida, nossa grande contadora, que vai mediar o debate. Agora a palavra é com você, Cândida. Muito obrigada. Boa noite a todos.
É com muita honra e muita satisfação de estar aqui como representante da classe contábil em mediar com os colegas esse evento de grande importância. E assim a gente vai passar já a convidá-los, e eu fiz em ordem alfabética. Convidamos a Andresa Costa, contadora, especialista em auditoria fiscal, MBA em contabilidade, direito tributário, compliance, auditoria digital, graduanda em direito, diretora e executiva da Prestem Contabilidade, é consultora de gestão financeira e tributária e membro da Comissão da Mulher Contabilista do CRC-PB. Bem-vinda. À vontade. Convidamos agora o doutor Eduardo Silveira Frade, doutor em Direito Tributário, mestre em Direito Empresarial, pós-graduado em Direito Tributário, em Gestão de Cooperativas, conselheiro de Recursos Fiscais da Cefaz-PB, advogado, sócio da Azevedo e Frade, advogados, consultor sócio da CB Brasil, assessoria para cooperativas do Brasil, professor de graduação em Direito da UEPB e das pós-graduações do IBET, ESAF-PB, Uniesp, Unifip e The Solution. Estou chique, estou amostrada. Convidamos agora a contadora Joseane Fabrício Targino Fernandes, contadora, empresária contábil da Account Business, especialista em contabilidade e direito tributário, inteligência fiscal, gestão de pessoa, pós-graduada em controladoria, auditoria e perícia contábil. Vogal da Junta Comercial da Paraíba, coordenadora do SENEC, Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura de Guarabira, vice-presidente da Associação Comercial do Paraíba. Gente, olha o peso dessa turma. E agora convidamos o contador Neusumar de Souza Silva, contador, pós-graduado em auditoria, ex-conselheiro do CRC-PB, empresário contábil da Aztec Contadores Associados Limitada. Sejam todos bem-vindos. E para a gente já começar bem rapidinho, vocês estão com um microfone, por favor. Aqui, ó. Não, vou ficar aqui, permisso, por enquanto. Então, assim, para um bate-bola rapidinho, para vocês darem os primeiros. Boa noite ao pessoal, e depois a gente entra já com as perguntas, porque o assunto é palpitante. Boa noite a todos. Estou aqui ansiosa, né, pelos debates, pelas perguntas, né? O conteúdo realmente é muito denso. Nós vamos ter agora um divisor de águas, né, no nosso sistema tributário nacional. E precisamos realmente do interesse da sociedade, né, por esse assunto. Muitas pessoas ainda estão leigas, né, estão ausentes no entendimento. A sociedade como um todo precisa entender o que é esse novo regime, para poder também alertar os empresários, e muitas pessoas físicas também vão ser impactadas, né? Então, é um assunto que realmente é de interesse de toda a sociedade. Então, a gente precisa realmente fomentar essa discussão, esse debate, e levar e provocar, né, as pessoas que ainda estão inertes com esse assunto. Eduardo, por favor. Então, boa noite a todos. Bom, acho que sou o único do direito aqui, né? Mas, na verdade, tem os meus colegas aqui da Comissão de Direito Tributário, o doutor Bois Baldan, que é o presidente da Academia Paraibana de Direito, enfim, certamente tem alguns colegas advogados. Então, em nome deles e de todos os contadores e economistas aqui presentes, saudar todos vocês e comentar realmente sobre, como já foi dito, né, todas essas mudanças que acontecerão. Certamente daqui a pouco a gente vai poder a nossa contribuição, mas já de antemão o que a gente pensa é num dos princípios da reforma que fala em simplicidade, né? Simplicidade como princípio. Bom, simplicidade para quem? Então isso já começa talvez assim, até a gente vinha comentando até com o doutor Ian aqui lá atrás,
Há alguns anos eu falava, eu acho que em 2018, 2017, eu já falava da época do projeto da CECIF, lá na Comissão de Direito Tributário, dizer, olha, eu acho que essa reforma vai vir, antevia algumas coisas, e o projeto era o texto é outro, completamente diferente da proposta. Eu vim até alguns dias atrás também lendo o livro de Eurico de Santi, foi um dos mentores, e é até interessante o livro que ele vai dizer que a reforma é a melhor coisa do mundo, né? Ele disse, rapaz, descobrir o Santo Graal aqui, eu não estou sabendo, mas a gente está vendo que está longe de ser assim. Então, mas momentos assim são importantes, porque a gente debate e pode pensar, inclusive pensar criticamente, porque se vai haver alguma mudança, a mudança parte de momentos como esse, que a gente debate, aponta possíveis erros, inconsistências, para que possa lá na frente melhorar alguma coisa, porque já não é mais a hora de discutir se é constitucional, se é legal ou não, porque o texto já passou. Então é isso. Boa noite a todos. Dizer da minha alegria, agradecer o convite na pessoa de Tatiana, nossa presidente da Associação de Academias, né? Dizer da nossa alegria de estar aqui e dizer que é importante esses momentos, parabenizar a todos que se interessaram pelo tema, estudantes, profissionais. Eu sempre digo e brinco que é uma hora, professor Fábio, que está todo mundo aprendendo junto, então eu acho que isso é positivo para os novos e os iniciantes. Eu sou um entusiasta para aqueles que querem iniciar suas vidas profissionais, empresariais na atividade da contabilidade, né? Então, é um bom tempo da gente se especializar. Sou daquela que eu acho que não é hora de fazer terrorismo, é hora da gente se capacitar, né? É hora da gente estudar, é hora de fazer isso aqui, que a gente pega o conhecimento um pouco mais, um de outro, e a gente vai se enriquecendo. Então, dizer da satisfação, agradecer, e estou aqui já com as perguntinhas para os nossos professores doutores, que estão lá do outro lado, mas estamos aqui ligadas. Então, muito obrigada. Estamos de olho. Boa noite a todos e todas. Primeiro, dizer da satisfação de poder voltar a essa casa. Tive a oportunidade de ensinar aqui durante um bom tempo e conviver com muitos dos amigos, inclusive, que estão aqui. Então, é sempre uma oportunidade muito grande de ver quanto desenvolvimento aconteceu aqui durante esse tempo, e a gente participou da planta dessa semente lá atrás. Eu quero especificamente saudar aqui o Eduardo, lá de Sapé, com quem eu tenho uma ligação importante, porque o pai dele, nos anos 70, era sócio do escritório em que eu tive a oportunidade de iniciar a minha vida na área contábil. Então, eu quero saudar aqui o respeito que sempre tive pela família e por ele também. E já fazer aqui algumas provocações para servir como essa oportunidade. Eu estava escutando aqui sobre a questão, por exemplo, do alargamento da base. Se fala pouco em algumas preocupações que poderão também ser oportunidade. Muita gente que hoje está correndo por fora daquilo que é o formal vai ter dificuldade de assim continuar, porque eu vou precisar da nota fiscal da oficina que fez um conserto no pneu do meu carro. Eu vou precisar de ter isso para que eu tenha a oportunidade de buscar meu crédito. E isso vai mudar, sem dúvida nenhuma, essa relação com a informalidade que se tem hoje. Isso vai gerar uma base muito maior e vai gerar outras oportunidades de negócios que nós teremos que ver isso lá na frente. Quando se falou aqui da questão de você separar o valor do custo para que você saiba exatamente o valor do imposto, separadamente do valor do produto, nós sabemos que isso vai funcionar muito bem numa empresa grande que tem uma boa estrutura. Hoje, a empresa pequena, ela simplesmente negocia o valor do imposto. Ela vende com tudo misturado, baixa o preço para concorrer, sem dar uma certeza de que aqueles valores estão contemplando totalmente os valores de impostos a serem pagos. E isso, sem dúvida nenhuma, eu imagino que essas empresas terão dificuldade, e eu pergunto para os palestrantes, quando oportunamente, o que é que eles pensam que vai acontecer com uma proporção muito grande de empresas brasileiras que não tem hoje uma possibilidade de avaliação muito adequada desses custos. Ainda
lembrando que no sistema de reconhecimento do crédito através do pagamento de imposto, isso me deixa muitas dúvidas. Eu gostaria de provocar. Você faz venda numa operação anterior, essa operação anterior, o tributo não é pago. Qual foi a nota fiscal que não foi paga? O que é que não foi pago? Bom, o que é que ele pagou? Que parte ele pagou? Neuza, Como vai ser a mim que vai... Como vai ser a meu crédito que aquilo ali vai provocar? Então, eu estou provocando aqui essa avaliação para que vocês... Está ótima a sua provocação, Neuza, tá? Para que vocês me digam. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa, vamos deixar essa provocação para o final. Só por fim, eu quero registrar também que nós que tivemos a felicidade de estar num lapso de tempo maior, nós já tivemos mudanças assim, muito violentas, e que também deixaram muita gente pelo caminho à medida que geraram oportunidades novas, maravilhosas. A gente precisa estar com esse espírito para que possa ter uma transição mais adequada. Obrigado. Excelente a sua explanação. Vamos começar já assim um bate-bola, mas eu queria ouvir a opinião de vocês mesmos. Então, assim, que sejam sucintos, objetivos, porque o Jovem já me cobrou ali o horário. Então, assim, vamos colaborar nesse sentido aí. Mas qual a grande mudança na gestão das empresas para adequar a reforma tributária? Como vocês veem essa mudança? Qual é o principal ponto que a gente vai ter que enfrentar? Eu acho que foi falado aqui na palestra, né, que em relação aos processos, né, processos vão ter que ser revistos, né, a questão dos treinamentos, né, para capacitação das equipes, né, a explanação, né, por todas as empresas que vão estar impactadas diretamente, né, a gente tem já feito algumas reuniões lá na empresa da gente com alguns clientes que a gente já vê o perfil do cliente, já percebe como ele vai ser impactado, por exemplo, algumas questões essa questão de deixar o imposto, né, no caixa da empresa, né, e a gente já vai mudando essa mentalidade, olha, isso não vai poder mais acontecer, vocês precisam preparar o caixa. Então, são várias questões, e aí vai por perfil de empresa, né? Várias empresas... Cada empresa tem o seu perfil, e aí a gente vai explanando em relação ao conteúdo, né, ao que vai impactar ele, mas também vai já orientando as áreas envolvidas nesse processo, né, a de compras, por exemplo, né, para estar avaliando esse perfil dos fornecedores, para identificar os créditos que vão ser possíveis ser utilizados. Então, são várias preparações que precisam, justamente esse período é para ser utilizado para isso, né? Porém, está sendo negligenciado esse tempo para essa preparação que precisa ser, né, intensa, além de toda a adequação na parte dos documentos fiscais, seus, né, próprios, né, que precisa também de toda a instrução, de toda a codificação nova que foi colocado para ser adequado nos sistemas, né? Então, são vários impactos, vários pontos a serem analisados nas empresas, várias mudanças, né? E os processos internos dele e os nossos, né, como prestadores, somos um braço, né? Nós, contadores, somos um braço da empresa fora, mas vamos também precisar mudar os nossos processos para poder adequar a essa nova forma de apuração. Ok. Eduardo? Bom, a meu ver, o grande recado que a reforma traz, principalmente nesse primeiro momento para o empresário, talvez seja fazer e pensar realmente o planejamento tributário de como é que vai ficar. Então, isso envolve tanto a parte interna, operacional, como a tomada de decisão da gerência, do setor contábil, do setor jurídico. Inclusive, vai ser algo que certamente irá envolver toda a atividade, esse pensar do que é melhor, diante desses muitos contextos que poderemos ter. Até comentei uma certa vez, por exemplo, com o professor Gilberto, será que não seria o caso, em alguns casos, pode acontecer, de fazer uma alteração no contrato social?
por algum motivo, acrescentar um KNAI, retirar outro, abrir um outro CNPJ, formar um grupo econômico, depende. Até para uma gerar crédito para ela própria, depende. Aí não existe uma solução pronta, existe uma solução pensada diante do contexto, diante da situação daquela eventual empresa. Na minha visão também, né, eu digo que a reforma tributária ela não é falar apenas unicamente de tributos. É um item, sim, mas é muito além disso. É falar de gestão, é falar de negociação, é falar de conhecimento empresarial. O colega Neusomar traz questionamentos de realidades mesmo, que a gente sabe que as pequenas empresas, elas infelizmente não vai ter e nem tem estrutura suficiente para fazer o dever de casa, como tão bem os nossos palestrantes trouxeram aqui. Conhecimento de margem, conhecimento do seu mercado, então vai além disso. Então começa-se sim por esse conhecimento vasto, e aí eu digo que desde a área mesmo de conhecer o próprio negócio, qual é a margem, lucratividade, o que é que realmente pode ser mexido, e a hora, o que nós estamos no ano teste, o que é que deve ser prioridade, quando eu acho que são vários fatores, mas o que seria e o que é prioridade nesse momento, e dentro do perfil de cada empresa, o que é possível fazer para que a gente consiga ter êxito lá vamos dizer, nas decisões lá em 33, está todo mundo feliz da vida e dizendo que o filme é bom. Tomara. Eu sempre acho que as dores ajudam as tomadas de decisões para as curas. Provavelmente, à medida que as coisas se apresentem, essas dores vão empurrando os agentes, os atores para as soluções. Mas a preparação de pessoal me parece um ponto crucial, que isso vai, nós como prestadores de serviços, para a grande maioria das empresas brasileiras, que são empresas de pequeno e médio porte, ou para aquelas até que internamente tem grupos de pessoas para trabalhar. Não é uma coisa muito fácil. São observações que precisam efetivamente evoluírem bastante. Nós temos hoje, imagine um processo que você chegava com 50 talões de notas fiscais e ia lançar um a um, nota por nota. Depois você passou a ter um computador que capta essas notas e lança lá de forma automática. Mas você tem que ter o cuidado se o crédito tributário correto, o que é que tinha uma avaliação de diminuição de base de cálculo, etc. Agora, alguém vai dizer, não, o teu pessoal que está tudo sentadinho aí, fica sentadinho aqui, eu já estou te dando um imposto. Está aqui, o imposto está pronto. Como é que nós vamos preparar esse pessoal que está ali sentadinho para dizer, eu ainda tenho alguma coisa aqui para oferecer para vocês? Então, eu acho que essa é a grande pergunta que se estabelece para as empresas e para nós, prestadores de serviços da área contábil, principalmente, que é o que é que nós estamos fazendo para preparar o nosso pessoal para adequadamente fazer com que a empresa se prepare para aquele momento. Eu vejo assim que, se a nota fiscal foi dita aí, que ela é o grande espelho da reforma tributária, se dá pouquíssima atenção a isso hoje. As pessoas nos dizem que tem uma mocinha que faz esse serviço lá. A gente tem que passar a tratar essas pessoas como profissionais, porque precisam ser profissionais qualificados que estejam lá e sob uma observação muito mais profissional, que é aí onde entra o nosso trabalho. O erro é sempre da estagiária, né? A estagiária que... Mas, assim, eu vejo que precisa a mudança de mentalidade da gestão, porque ela ainda não acordou para a realidade. Então, enquanto ela não mudar a mentalidade de que tem que planejar, de que tem que tomar as providências agora, então acho que ainda falta esse aspecto, ao meu ver. Mas vamos seguir aqui. E agora eu vou perguntar direto para o doutor Eduardo, que eu vou começar a abusar. Do ponto de vista jurídico, o desafio de mais judicialização agora ou pós a reforma,
Qual é o risco disso? Qual é a demanda? A judicialização no Brasil já é uma coisa absurda, né? No Brasil, sozinho, tem mais advogados do que o restante do mundo inteiro, somado, excluído a Índia. Se somar todos os outros países, exceto a Índia, o Brasil tem mais advogados. Então, imagina a quantidade que isso leva para o judiciário. 75% do PIB está envolvido em ações judiciais tributárias, só em matéria tributária. Então, imagina a quantidade de demanda que vai surgir. A gente tem um ambiente de incerteza, até da própria regulamentação, acabou vazando aí alguma minuta já do regimento interno do Comitê Gestor do IBS, já vazou aí na internet, que não deveria ter vazado, enfim, aí não sei como é que eles vão fazer, mas a gente vê que tem muita coisa que, por exemplo, está sendo regulamentada no regimento interno, que era para estar na lei complementar. Então, aí já é uma margem para potenciais ilegalidades e conflitos normativos pela forma gigantescos. A gente pensa o próprio período de transição, né? Uma coisa que é importante. Aí, pessoal, vai 2033, calma, mas peraí, mas tem 5 anos de decadência e mais 5 de prescrição, fora o custo de um processo administrativo que vai durar. Então, não é 2033, vamos seguramente aí para perto de 2050, ainda convivendo com os dois regimes. Isso é fato. Porque se a gente somar 5 mais 5, já daria 43 e o trâmite do processo administrativo depois do processo judicial. Então, imagina aí quanto é que isso vai durar, os dois regimes convivendo, né? E assim, eu certamente não tenho dúvida que haverão muitas demandas, como já estão acontecendo, já tem várias teses novas que haverão de surgir, e principalmente no ambiente de incerteza para o contribuinte. Bom, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu posso fazer? A grande resposta, que acho que é quase que um consenso, todo mundo que estuda essa reforma tributária, é um grande eu não sei. Eu não sei, porque é tanta coisa, é muita novidade, a gente não sabe como é que os tribunais vão se dispor, a gente não sabe nem se quem vai julgar o IBS, se vai ser a Justiça Estadual ou a Justiça Federal. Já existe essa queda de braço, ou seja, a gente não sabe nem para onde vai judicialmente, porque ainda não está definido. Então, imagina a quantidade de conflitos que certamente haverão. E ainda tem outro ponto que eu acabei não mencionando, que é importante, perdão. Existe um detalhe que as pessoas não perceberam. Vai acabar com a guerra fiscal, pelo menos é a tese que se promete. Mas esquecem que agora a gente tem uma fiscalização potencialmente compartilhada. Então eu tenho agora... E ainda tem um detalhe que a multa vai ficar para o ente que fiscalizar. Então, ao invés de uma guerra fiscal, a gente vai ter uma guerra dos fiscos. Porque agora quem fiscalizar vai ter a multa, e inclusive o indiciário de destino, que a gente não sabe como é que vai funcionar isso, ou ainda o compartilhamento de competências de fiscalização, que também não está claro, porque a Lei Complementar 227 traz que é a possibilidade. Mas olha, como é que vai ser? Aí o regimento interno ainda do Comitê Gestor ainda não esclareceu como é que vai ser esse compartilhamento. Então a gente vai ter ainda mais fiscalização seguramente nos próximos anos. Corre o risco da lei, que no Brasil tem isso, se a lei pega ou não, corre algum risco ou já pegou? Com a reforma tributária, eu me recordo logo nos primeiros, tem um professor que eu gosto muito, que era Roque Carrasa, ele dizia muito da inconstitucionalidade da reforma tributária, porque feriu o Pacto Federativo. Bom, eles mudaram a Constituição, então o Pacto Federativo mudou. Então mudou. Criamos um comitê gestor, uma autarquia de regime especial, algo novo que o direito nunca trouxe essa categoria. Como é que vai ficar isso? Então, agora, a lei pegar, eu acho que já não há mais esse momento nem de discutir, porque passou. Passou e talvez não. É a maior mudança legislativa desde 88. Seguramente, porque, claro, houve mudanças significativas, como a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, não estou dizendo que elas não são, mas tributo a gente paga todo dia. Então, é a maior mudança que a gente tem do ponto de vista legislativo, que impacta a vida do cidadão, seguramente é a reforma tributária. Certo. Vou perguntar agora a Neuzilmar. Na prática contábil e fiscal, quais processos internos das empresas devem ser prioridades? É um bom desafio. Na verdade, não há dúvida nenhuma de que o planejamento vai ser um ponto crucial. Entretanto, não vai ser um planejamento apenas de uma forma de você descobrir o custo dos tributos.
Você tem que fazer um planejamento. Eu acho que o jurídico aqui foi bem feliz quando, acho que foi ele que falou, na possibilidade de você rever a abertura de novas empresas, de você analisar o KNAI, analisar as atividades que a empresa tem, o que ocorreria se elas fossem separadas, ou se você alterasse. Eu acho que assim, há um mundo muito grande a ser observado, e infelizmente, como tudo que acontece na vida e aqui no Brasil, vai ter coisas que a gente vai mesmo modificar e se adequar com a dor. Porque você vê, assim, era para a gente ter esse treinamento agora, todas as alíquotas estão disponíveis adequadamente? Como é que você faz um planejamento agora se você não sabe nem qual é a alíquota que você aplicaria? Você não tem como fazer essa verificação nesse momento. Então, assim, eu entendo que vai vir a dor, nós vamos nos juntar, vamos fazer os esforços e vamos nos adequando de acordo com cada momento que for partilhando essas soluções. É o que eu imagino. Mas, assim, a coisa é de um nível... assim, bastante preocupante, porque é muito abrangente. Porque a gente vê que não é só uma questão de imposto, né? Mas ela vai mexer com toda a estrutura da empresa, no sistema da estrutura toda. Então, ela vai refletir na empresa como geral. Jô, quem tende a sentir primeiro os efeitos dessas mudanças? Empresas ou consumidor? Veja, eu digo que monetariamente, vamos dizer, o contribuinte já paga os tributos, então não vai ser novidade, mas eu digo que o cliente, tá, vai ser impactado negativamente, é uma opção, uma visão minha, por questões do fluxo de caixa. Como bem o professor Fábio trouxe, hoje nós sabemos que os nossos contribuintes, eles fazem a venda no mês, né, de competência, e o dinheirinho do imposto vai pagar lá na frente, quando vai pagar, né, professor? A gente não pode dizer não, né, Neusomar? Quando eles querem pagar, né? Faz de conta que tudo paga, que o mundo é ideal. Não vamos pagar o imposto posteriormente. Então, esse impacto, ele vai ser sentido no ato, né, financeiramente falando. Então, eu acho, na minha opinião, para o contribuinte vai ser mais impactante em primeiro lugar. O nosso consumo, né, nós como consumidores já estamos acostumados, né, a pagar ele. A diferença vai ser que, né, lá, quando a gente vai aos Estados Unidos, a gente é acostumado, quando faz a compra de uma água mineral, a água mineral é tantos dólares, aí eles já dizem, mais o imposto. O brasileiro já vai fazendo conta. Né, já vai fazendo conta. Então, a gente já sabe lá que vai ter vamos dizer, esse complemento. E aqui a gente vai ter que se acostumar com isso, mas que, na verdade, nós já pagamos. Né? Então, eu acho que acaba sendo aí, vai ser para os dois lados, uma mudança de cultura, de comportamento, mas financeiramente a minha preocupação como contadora e para os contribuintes é muito ligado ao fluxo de caixa. Ok. Andresa, o Simples Nacional tem que fazer, se vai continuar ou não, fazer opção ou não. Para isso, um planejamento tributário foi recomendado pelo professor e etc. e tal. Beleza. As empresas maiores têm estrutura. Contrato é tanto que está aí, as oportunidades para especialista. Como fazer com as nossas empresas, que a nossa realidade, a maioria são pequenas empresas, como fazer esse planejamento? Qual é o desafio que o contador está vivendo nesse momento para fazer esse planejamento? Que muitas vezes nem as informações completas se tem. Então, como o professor Gilberto falou, né, as empresas do Simples, veio lá na lei complementar, que elas vão ter a opção de continuar no Simples e fazer a apuração do CBS e IBS pelo regime regular da reforma. E essa opção, ela tem que ser, a primeiro momento, no mês de setembro, já de 2026. Então, nós estamos aí com poucos meses do mês de setembro para se ter essa decisão, já essa definição.
né? Então, essas empresas, boa parte delas, elas deixam essa decisão para o contador, né? Elas delargam para o contador e não se preocupam em buscar, né, entender esse cenário e se isso é benéfico ou não para ela, né? Porque aí vai de empresa para empresa, né? Não é nem de segmento para segmento, né? A gente falando no ramo da parte da gastronomia, né, que vem bares, restaurantes e lanchonetes bem expresso na lei como um regime específico, né, eles vão ter, quem é desse ramo, né, desse segmento, ele vai ter alguns benefícios a mais, né, em relação à não cumulatividade, como foi colocado, mas também vão ter uma alíquota reduzida, né, da alíquota que for definida vai ter uma redução, né, e uma redução bem significativa, né, de 40%, e também vão ter a base de cálculo do imposto vai ser retirado as gorjetas com condições relativas à convenção, mas também vai ter a retirada da base de cálculo das taxas das plataformas que eles vendem, que uma delas é a iFood, por exemplo, né? E ali é um custo enorme, né, que eles pagam, né? Chega a ser similar a um percentual de imposto, né, que eles pagam, chega a 15%. Então, e também vão ter particularidades, que só vai incidir, esse benefício só vai ser para os alimentos preparados no local, alimentos e bebidas preparados. Então, se eu sou desse segmento, mas eu faço... vendo alimentos prontos, eu vou ter que repensar, porque aí esse já vai ser tributado pelo regime regular. Então, são várias questões para se analisar, né? Que então, que eu sou proprietária de um estabelecimento desse, eu tenho que buscar meu contador, né? Solicitar um planejamento tributário, sim, é uma análise do meu cenário, como é que vai ser, eu vou ser, poder optar pelo regime híbrido ou vou ficar só no simples, né? Então, é algo que tem que ser buscado, porque isso vai impactar a minha rentabilidade, a rentabilidade do negócio, né, e a prosperidade também. E essa opção vai ser semestral agora, né? É outra novidade que vem com a reforma. Alguém quer complementar? Está instigado a falar? Podemos seguir, então? Então, tá bom. Doutor Eduardo, o simples está garantido constitucionalmente, ou pode sofrer mudanças com a reforma? Quais os conflitos legais podem surgir na regulamentação do Simples dentro da reforma? É interessante porque, na verdade, a Lei Complementar 123, que é a do Simples Nacional, ela não foi revogada. Então, o Simples continua existindo. Então, isso é fato. Agora, como já foi dito aqui, o que muitas vezes irá acontecer é a necessidade de fazer planejamento tributário, principalmente quando tivermos a certeza, né, dessa alíquota. Vai ter que analisar realmente, principalmente naqueles que estiverem no meio da cadeia. Isso aqui acaba sendo ainda mais significativo para quem está no meio. Então, mas que o Simples, ele a princípio, ele se mantém, sim, porque talvez também, porque não é dizer que vai ser sempre ruim o Simples. Não, talvez aquele que esteja na ponta, direto com o consumidor final, pode ser que o Simples seja interessante para aquele eventual contribuinte lá da ponta. Aí vai demandar a análise específica daquela situação. Mas, a princípio, até porque está, inclusive, como princípio constitucional, tratamento favorecido às micro e pequenas empresas, e a Lei Complementar 123 não foi objeto de revogação, apesar de sabermos que vai sofrer substancial modificação, seja no texto, seja na eficácia da norma, mas o fato é que, pelo menos a princípio, ele estaria mantido, né? Uma complementação importante para a gente verificar e tomar essa decisão os componentes do Simples Nacional vão continuar exatamente como se encontram hoje? Não haverá alguma medida para embutir, por exemplo, os 2 novos impostos lá dentro em substituição aos existentes hoje, e assim a gente teria realmente uma medida mais adequada para verificar? Porque a gente tem que lembrar que quando você sai do Simples Nacional, você mexe com outros tributos, além desses que estão na reforma.
Então, é uma coisa assim muito difícil de se fazer uma avaliação hoje sem você ter todos os nortes, né? Você tem que ter todas as variações conhecidas para poder que a gente tenha uma ideia do que é que isso vai representar. Então, o Simples deixa de ser um incentivo para o empreendedor e vira uma limitação? E aí, qualquer um pode responder. Ainda será a melhor opção para o empreendedor iniciar? São questionamentos que a gente tem, né? E aí eu estou perguntando e eu preciso que vocês... Como assim? Hoje, por exemplo, nem sempre o Simples é uma opção boa para quem está iniciando o empreendimento. Então, na verdade, já hoje você tem que avaliar qual a atividade que você vai fazer, as características da atividade, você tem que dimensionar o tamanho e volume desse negócio para poder você saber se o Simples Nacional é uma boa opção. E muitas vezes ela não é uma boa opção. Então imagine a mesma coisa com variações que a gente desconhece, né? Então é um momento realmente muito novo. A gente tem que esperar um pouco mais para poder saber qual o norte que a gente vai tomar em relação a isso. Então, assim, agora rapidinho, porque nosso tempo esgotou. Mas, assim, a reforma será mais oportunidade ou mais desafios? Com uma palavra, por favor. Uma palavra? Uma palavra, uma frase. Eu também sei assim. É desafio. Ou oportunidade ou desafio, hoje, com o cenário que a gente tem. Na verdade, eu acho que essa oportunidade e desafio são irmãos. São irmãos. Ou onde existe desafio, existe oportunidade. E aí é a hora da gente se capacitar e poder realmente... exato. Então, é uma oportunidade muito grande para os profissionais, né, que buscam a capacitação, né? Inclusive, o Conselho Federal de Contabilidade, junto com a Receita Federal, está iniciando, a partir do dia 12 de maio, né, um curso de longo prazo, acho que de médio prazo, para treinamento sobre o conteúdo da reforma. Então, profissionais, estudantes, todas as pessoas envolvidas nesse cenário precisam buscar para, se de fato, ser oportunidade. Porque a carência vai existir de informação, de planejamento, de organização, na gestão interna, né? Treinamento de pessoas. Então, é oportunidade, mas também muitos desafios para serem cumpridos, né? Porque uma coisa é você planejar, outra coisa é realizar, executar, né, e acompanhar as mudanças, que vão ter que ser acompanhadas. As mudanças são intensas, né? Muito estudo, muito planejamento. Então, a gente tem que ir com calma, mas estudando bastante, porque está desafiador o momento, né? Eu quero agradecer imensamente a vocês pela participação, muito obrigada. E agora a gente passa a palavra para o nosso palestrante, que vai responder, não sei se perguntas mais ou não, o tempo acabou. Muito obrigado. Eu peço que os nossos amigos e amigas aqui debatedores gostaríamos de, neste momento, apresentar o Grupo de Reforma Tributária da Paraíba e gostaria de chamar aqui para juntar-se a nós aqui todos os membros efetivos do Grupo de Reforma Tributária da Paraíba, do GRTPB, que aqui se encontram, né? Tatiana, Tarcísio, por gentileza, venham aqui, Vladimir, Cunha, Joelma, quem for do grupo, Paulo, subam aqui para que, de maneira conjunta, nós possamos nos apresentar. Professor Ricardo, né? Que está conosco aqui também. Dado o avançado da hora, né? Cadê Tatiana? O Boris Baldrano, nosso amigo também, né? Nem todo mundo pôde estar aqui hoje por questões de compromissos profissionais, né, Tati? Chega aqui. Né? O grupo de reforma tributária, nós temos aqui boa parte do grupo, é uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas contábil, de administração, de economia. Nós temos aqui um grande economista conosco,
nosso querido professor Paulo Galvão, né, advogados tributaristas, temos aqui o doutor Bois Baldran, presidente da Academia Paraibana de Direito, nós temos aqui o nosso grande amigo tributarista, professor Eduardo Frari, o professor doutor também Chico Leite, compõe o grupo de reforma tributária, não pôde estar aqui por compromissos profissionais, enfim. E temos outros colegas que aqui não puderam estar. O propósito do grupo, né, é o de promover estudos técnicos acerca da reforma tributária do consumo, de tal maneira que, de maneira conjunta, unida, por meio dessa equipe multidisciplinar, possamos, ao final do nosso trabalho, elaborar um manual técnico da reforma tributária e socializar esse material, compartilhar esse material técnico, resultado de estudos realizados por diferentes grupos de trabalho, pois o grupo de reforma tributária ele tem uma estrutura um tanto quanto diferenciada. Nós criamos grupos de trabalho para que cada grupo, de maneira individual, estude algumas das principais partes da reforma tributária e, ao final, produza um material técnico, né, que será consolidado em um manual da reforma tributária do consumo. Um manual técnico com os fundamentos teóricos, conceituais, mas muito prático, que nós iremos compartilhar com todos os profissionais interessados no conhecimento da reforma tributária. Iremos compartilhar com a sociedade paraibana, com os empresários, como forma de contribuir para o desenvolvimento econômico da Paraíba por meio dos empreendimentos econômicos que aqui estão, por meio das empresas, pois quem gera riqueza não é o governo, é a empresa. O governo se apropria da riqueza gerada economicamente pelas empresas, por meio dos tributos que são pagos, né, pelas empresas, arrecadados pelo governo, né? E dessa forma pretendemos, de maneira, né, unida e conjunta, contribuir para o desenvolvimento econômico da empresa por meio das empresas que aqui estão, desenvolvimento econômico da Paraíba por meio das empresas que aqui estão, né? Essa é a contribuição, é o resultado esperado do Grupo de Reforma Tributária da Paraíba, que é um projeto vinculado à Academia Paraibana de Ciências Contábeis, que tem como presidenta a nossa querida professora Tatiana Falcão. Tá? Eu passo a palavra para ela fazer o encerramento, mas eu fiz questão de que todos que compõem o Grupo de Reforma Tributária, né, estivessem aqui conosco, não todos, mas pelo menos os presentes aqui no evento, para que vocês tomassem conhecimento, né, do grupo. Tá? Esse projeto existe e está vinculado à Academia Paraibana de Ciências Contábeis. Então, antes de encerrar o evento, eu gostaria de chamar aqui à frente para fazer a entrega dos certificados o acadêmico Roberto Cavalcante, para fazer a entrega aqui do certificado aos palestrantes e debatedores Rafael Bernardino, Lúcia Jeffersônia, chamar também Eduardo, né, da cidade de Sapé, chamar aqui Suzélia, conselheira do CRC, e chamar também aqui Agnes, contemporâneo da Escola Técnica Federal da Paraíba, hoje advogado, está aqui conosco. Então, Suzélia vai entregar a Fábio Lira, pode tirar daqui de dentro. Agnes Joubert.
Rafael fará entrega a Bruno Frade. Tem que tirar. Bruno Frade. Pode tirar depois. Lúcia Jeffersônia fará entrega ao professor Neusomar. Roberto Cavalcante fará entrega à mediadora Cândida Medeiros. Eduardo fará entrega à Andresa. E Agnes já fez a entrega. Agnes fará entrega a Joseane. Está lá no canto. Então, a gente pode fazer... Ainda tem. Olha só, gente. Podemos citar só eu e Fábio aqui. Então, eu sei que alguns de vocês queriam fazer perguntas aos palestrantes, aí até uma colega disse, os bichos estão tão quietinhos ali, falaram tão quietinhos, e não sei se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento que queiram fazer a eles. Temos ainda 5 minutinhos aqui. Quem quiser, levanta a mão, a gente leva o microfone e vocês poderão questionar em relação àquilo que eles apresentaram na noite de hoje. Fábio quer responder a provocação do professor Neusomar. Fala aí, Fábio. Eu achei muito interessante o que o professor Neusomar colocou, porque a gente pergunta, será que esse pessoal vai se adaptar? Eu costumo dizer que parece que a nossa classe contábil, o nosso sobrenome é mudança. Nós já passamos por várias e várias mudanças. E se vocês fizerem, quem teve essa oportunidade de passar por várias mudanças, ou por algumas delas, e olharem para o cliente de vocês daquela época e o cliente hoje, vocês vão ver que ele evoluiu, sim ou não? Então, existe uma teoria chamada teoria do mercado eficiente, que o mercado regula o comportamento do mercado. Então, veja bem, nós estamos aqui, vocês viram que eu fui bem crítico à reforma para que a gente colocasse aqui para pensar bastante em relação a essa reforma. Mas veja bem, hoje o governo tem um problema grande. O cara vende, não paga, fica com o dinheiro do governo, não paga e financia suas operações. Hoje não acontece isso, gente? Muitas empresas, estrategicamente, se alavancam com o dinheiro do governo, sim ou não? E aí o governo processa, litígio, custo, não é isso? Aí eu disse aqui, com split payment, a ideia é o governo tirar o dinheiro das empresas, sim ou não? O dinheiro dele. Mas isso não vai acontecer para tudo. O split payment só está na primeira fase, por causa que os cartões de crédito ainda não foram resolvidos. Então quem é que vai começar com o split payment? É da indústria para o atacado. A Receita já se pronunciou em relação a isso. Os demais, Fábio, o que é que vai acontecer? Vai acontecer como é hoje. Então, vou emitir a nota fiscal, o meu fornecedor vai emitir a nota fiscal para mim. Se for à vista, eu já estou pagando lá o imposto e estou pagando, ele ficou com o imposto. Ele fez o que a gente chama no artigo 27 de retenção na fonte. A pergunta é que aqui não quer calar. E se ele não recolher para o fisco? Eu me acredito daquilo? Gente, o que foi que o fisco fez? Pegou a bomba dele assim, aí fez assim. Empresas, abram a mão, por favor. Receba todo o problema que eu tenho, quem vai resolver é o mercado. Por exemplo, gente, uma das partes de uma consultoria dessa é reformular os contratos com fornecedores. Se ele não pagar o imposto, eu vou ter prejuízo, sim ou não? Claro, das duas umas, eu não quero mais esse fornecedor. Então, eu, mercado, estou fazendo o que com esse fornecedor? O Estado terá que promover também mudança, porque nem ele saberá qual foi o produto que não houve pagamento do tributo. Saberá. O cara não pagou, mas qual foi? Saberá, pela nota fiscal, saberá. A nota fiscal, 1.000 notas fiscais ele emitiu. E pelo meio de pagamento. Ele pagou parte do imposto, não pagou tudo. Qual foi o que ele pagou? Não. Qual foi o imposto que ele pagou? Não. Na hora que emitir a nota fiscal, vai existir o meio de pagamento. Então, na nota fiscal vai existir a descrição do meio de pagamento, vencimento, se é duplicata, se é isso, se é aquilo. Então, automaticamente, ele vai ter essa informação. Tudo bem. E aí, ou seja... E a hora do pagamento? É isso que eu estou te falando.
Ou seja, ele já sabe os vencimentos especificamente. E ele vai lá vincular se houve a entrada no caixa daquele imposto ou não, no recolhimento dele. Então, no momento que ele identificar que não recolhe, ele não permite que na sua apuração assistida você se credite. É assim que vai funcionar. Há os códigos para os meios de pagamento. Existem os eventos, informados tudo da nossa nota fiscal. Novo perfil da nota fiscal eletrônica. Os códigos que nem sempre cancelamentos e algumas outras oportunidades vocês não vão emitir nota fiscal eletrônica. Vão emitir arquivos que são denominados de eventos por algumas anulações. Então, entenda que a coisa está se desenhando de uma forma que ele disse, ó, o problema aqui que era meu, eu estou jogando na sua mão. E aí, Gideusomar, eu sempre sou dessa seguinte linha. O mercado não foi feito para amador. O problema é que nós, no Brasil, os nossos empreendedores são considerados amadores. Eles precisam se o quê? Se profissionalizar. Ele tem responsabilidade perante a lei. E ele vai arcar com essa responsabilidade. Então, assim, eu entendo que pela teoria do mercado eficiente, isso vai se adequar como nós vemos hoje. Quantos se adequaram ao E-Social, meu amigo? Vários se adequaram, tiveram se adequaram. As prefeituras, órgãos públicos que eram esculhambação, as folhas, a questão não mandava as GFIPs, mandavam lá sem movimento para não ter a retenção, não é? Então, e agora? Agora não. Todos se adequaram. Se não se adequar, lê para todo mundo. Então eu entendo que essa é a minha visão, né? A minha perspectiva. É que a gente vai se adequar. O governo fez, olha, vou jogar para o mercado. Ou se esse mercado decide ser eficiente, porque eu não vou mais custear a ineficiência desse mercado. Então, se você prestar atenção, o governo jogou todos os problemas dele, que ele tinha em termos de ineficiência, de arrecadação, para nós. Nós é que vamos dizer se vamos querer trabalhar com aquele fornecedor, não. Então, ó, eu tenho que alterar os contratos com fornecedores, porque senão eu posso ser prejudicado amanhã. Tomar vários prejuízos. Então, assim, é o que está se desenhando hoje. Esse ano é um ano de teste, mas é um ano da gente começar a olhar de forma estratégica e mitigar risco. A gente tem que tentar mitigar risco dos nossos clientes. Então, como é que vai se operar a tributação para o nosso cliente? Quais são os meios de pagamento? Ele vai estar no split, ele não vai estar no split. Bom, se ele não vai estar no split, vai ter retenção na fonte. Então, como é que isso vai ser feito? O que é que eu preciso fazer para amanhã não ter um prejuízo com o meu fornecedor? Então, infelizmente, são problemas. Agora o problema é nosso. O problema é nosso, botou no nosso colo e quem tem que resolver somos nós. Então, se a gente observar, o governo vai aumentar a arrecadação, porque a arrecadação dele é via caixa, então o imposto vai ser antecipado quando o fluxo de caixa ser gerado, independentemente. Então, o governo vai melhorar a arrecadação dele. A tendência é que ele melhore bastante a arrecadação e espero que ele também melhore a distribuição de riqueza e as condições para que a gente tenha uma economia melhor. Mas eu entendo que vai acontecer isso. Ou a gente vai se adaptar, o mercado vai empurrar a gente para uma adaptação. Porque se a gente não se adapta, tem um custo disso. E aí, vamos ver se a pessoa está querendo bancar esse custo. É isso aí que eu... Então, parabéns, Fábio Lira, parabéns, Joubert, os palestrantes da noite, parabéns aos debatedores, à mediadora Cândida, e agradecer, fazer um agradecimento especial aqui à Uniesp por ter cedido esse espaço para um amplo debate. Com certeza esse é o segundo de muitos outros que esse grupo aqui fará no decorrer de vários outros anos aí. Muita coisa ainda tem pela frente. Agradecemos a presença de todas as autoridades aqui presentes, Rafael Bernardino, representando aí o Fórum Celso Furtado, e os demais membros do Fórum que aqui estão presentes. Todos vocês, contadores, estudantes, agradecemos de coração a participação de todos aqui. Boa noite. Boa noite. E vamos fazer o registro do grupo aqui.